Olá, irmãos, a paz seja com todos. Como vocês podem ver, irmãos, estou aqui num lugar de bastante vegetação. Eu quero trazer uma mensagem hoje aqui para vocês, que aqui, irmãos, aqui esse lugar representa bastante coisa para mim, porque aqui é o sítio onde eu nasci, onde eu me criei, onde desde bem cedo, hoje, com melhor compreensão, vendo que Deus agiu todos os dias na minha vida, em termos de proteção, de me guiar e tudo. Quero trazer uma mensagem para vocês, tá bom? Quero que vocês fiquem com a imagem da paisagem, tá bom? Irmãos, desde bem cedo, mesmo sem saber o que é Bíblia, mesmo sem saber o que era a palavra de Deus, sem ter o mínimo conhecimento, eu, quando criança, irmãos, bem pequeno, eu corria por isso aqui tudo, tá? Aqui onde tem esse mato fechado aqui, esse sítio é grande, eu andava para lá, para todo lugar, para todo lugar. E irmãos, criança eu corria isso daqui descalço, e nunca sequer, irmãos, nunca sequer fui picado por algum bicho, por uma cobra, por uma aranha, nunca, 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 nunca. Nunca sequer tive alergia, coisas assim. E nós vivemos em um mundo perigoso. Porém, nós presenciando a ação da mão salvadora de Deus, da mão protetora de Deus, da mão poderosa de Deus sobre nossas vidas, nós podemos perceber, queridos, nós podemos perceber que Deus zela grandemente, grandemente pelo homem. Sim, pelo homem em geral, em geral. Porém, irmãos, o homem seguindo após o seu próprio coração, a, a naturalidade dessa inclinação é afastar-se de Deus. Exatamente, irmãos. É nisso que consiste o pecado original. Vocês já ouviram falar de pecado original? Pois é, pecado original é o pecado de Adão e Eva. É o pecado de Adão, melhor dizendo. O pecado de Adão que é passado de geração em geração pelos seus descendentes. Os descendentes de Adão, ou seja, toda a humanidade, tem essa predisposição, esta inclinação, irmãos, em se afastar de Deus. Este que é o pecado original, se afastar de Deus. É nisso que consiste. E dentro da ação natural destes atos do pecado original, nós vemos não Deus se afastar, não Deus virar as costas, não, não é, é bem pelo contrário, Deus vindo de encontro ao homem, exatamente, irmãos, Deus vindo de encontro ao homem. Quando Adão pecou, Deus se afastou de Adão, por causa que é nisso que consiste também o significado de morte, a separação da criatura do seu Criador, a separação entre Deus e o homem. É nisso que consiste a primeira morte. A segunda morte eterna é esta separação eternamente, tá? A segunda morte no lago de fogo. Mas, após a queda de Adão, o pecado de Adão, aqui são os restos da casa onde eu morei. Logo após a queda de Adão,
pecado dele, mesmo ele sofrendo as consequências da primeira morte, que obviamente Deus falou certamente morrerás, mas como de fato sabemos, Adão não morreu logo após que pecou, né? Ele morreu lá com 930 anos, né? A primeira morte, o significado dela é afastar, afastamento, tá? É nisso que consiste o significado da primeira morte. Foi isso que aconteceu com Adão e é isso que acontece com todos nós. Porém, irmãos, quando isso ocorreu, Deus, mesmo depois de ter avisado, Adão foi contrário ao que Deus exortou a ele, que não comesse do fruto do conhecimento. Mesmo ele pecando, mesmo ele se afastando e sofrendo as consequências da primeira morte, da morte, que é se afastar do seu Criador, eis que Deus lhe provê a graça. Eis que Deus veste a nudez de Adão e Eva com pele de cordeiro. Exatamente. O primeiro sacrifício na Bíblia foi feito pelo próprio Deus, tá? Onde ele vestiu Adão e Eva, onde ele vestiu, cobriu a nudez de Adão e Eva. Este cordeiro é a primeira pré-figura de Cristo, exatamente, para cobrir toda a multidão de pecados de Adão, Eva e todos nós, seus descendentes. Por isso que a palavra diz: eis que o sangue de Cristo é suficiente, que cobre multidão de pecados. Cobre, porque da mesma forma que o primeiro cordeiro sacrificado, o qual a pele foi utilizada para cobrir a nudez de Adão e Eva, e este cordeiro prefigurando Cristo, Cristo vem para cobrir a nossa nudez, a nossa vergonha. Cristo vem para cobrir as nossas multidões de pecados. Exatamente, queridos, para cobrir as nossas multidões de pecados. Por que se fez necessário Cristo descer, morrer, ressuscitar? Porque deveria haver alguém que vencesse o poder da morte. A morte entrou, alguém deveria fazer com que a morte saísse. Então, somente alguém perfeito, somente alguém imaculado seria capaz de fazer isso. E quem melhor do que o próprio Filho de Deus? E no começo dessa mensagem que eu trouxe aqui, para que vocês escutassem, vissem aí esse lugar maravilhoso onde eu vivi, a minha infância toda, até os meus 18 anos de idade, que eu disse que eu corria por tudo isso aqui, ó. Por tudo isso aqui, sem machucar os meus pés, sem uma cobra me picar, sem uma aranha me picar, sem nada disso. Sabe por que eu venho trazer essa mensagem e esse paralelo entre Adão e Eva, irmãos? Porque mesmo descendente e herdeiro do pecado original, sendo completamente culpado diante de Deus, eis que sempre a mão de Deus me amparou, me guiou e me protegeu aqui nesse lugar. Exatamente. Quando eu era adolescente, irmãos, sinceramente, eu não fui cristão a minha vida inteira. O meu maior desejo quando adolescente era sair desse lugar. Eu queria sair desse lugar. Eu não gostava de sítio, eu não gostava de área rural, eu não gostava disso. Eu queria morar em centros urbanos, eu queria estar cercado de amizades, eu queria estar cercado de pessoas. Que ilusão. Eu sempre tive algo comigo, irmãos.
Até as pessoas que andavam comigo, muitos amigos, até se incomodavam de tanta insistência que eu perguntava: ah, eu sou teu melhor amigo, tu é meu melhor amigo, eu sou teu melhor amigo. Eu sempre falava assim: ah, eu tava sempre numa constante busca de uma constante tentativa de expressar a importância que aquela pessoa representava para mim. Eu queria expressar o meu amor para ela, só que eu queria que elas expressassem o amor de volta para mim, entende? Eu queria reciprocidade. E eu sempre via nas pessoas que me rodeavam uma melhor amizade. Eu sempre tirava todo mundo para melhor amigo, sentindo um calor, sentindo um amor, assim, ó, sem explicação. E como eu não conhecia a verdade, eu ligava esse amor às pessoas ao meu redor. Só que na realidade, irmãos, não vinha das pessoas esse amor que eu sentia por mim, entende? Um amor que eu sentia que eu sentia que alguém estava sentindo por mim. E este amor, irmãos, é o amor de Deus, irmãos. Porque agora, tudo que eu mais amo é esse lugar aqui. Eu amo esse lugar, sem palavras para explicar, tá? Aqui eu vivi a minha infância com a minha falecida avó, com a minha mãe, né? E, irmãos, o melhor de tudo é que eu me lembro todo o tempo que eu passei aqui. Eu brincava sozinho aqui, irmãos. Não tinha ninguém para brincar comigo quando eu era pequeno, pequeno. A minha mente sempre foi muito fértil e eu fazia minhas brincadeiras sozinho aqui e estava brincando sempre, sozinho. E era muito divertido, era muito gostoso. E eu me lembro que agora, com a mente que eu tenho agora, já sentir esse amor inexplicável. Só que a quem que eu ia ligar? A minha avó, a minha mãe? Amor de mãe, amor de vó, sempre senti. Só que era algo transcendente, algo que transcendia tudo isso. Vocês conseguem entender? Então, irmãos, quando isso ocorreu, quando isso ocorre hoje, eu acabo me lembrando, eu me lembro que eu não conseguia achar ligação para a resposta desse amor que eu sentia. Esse amor era de Deus, que logo após eu atrelava aos meus amigos, que na realidade nunca foi, mas sim a Deus, o amor de Deus. Eu vivia aqui nesse sítio e sempre a presença de Deus me guardou. A minha família, irmãos, era de crença uh, espírita, era de crença pagã, voltada para religiões afros, né? Minha avó, minha mãe acreditava nisso, hoje minha mãe é cristã. Só que eu nunca pendi para esse lado. E de forma inexplicável. De forma inexplicável. Mas toda a história que eu vivi aqui, irmãos, hoje com a mente que eu tenho, com a mente de Cristo, por causa que não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Hoje eu entendo, irmãos, a ação poderosa de Deus na minha vida. Ele me fez crescer nesse lugar por algum motivo. Ele me fez brincar aqui toda a minha infância sozinho neste lugar, com contato com essa natureza maravilhosa que está exatamente da mesma forma que de quando eu morava aqui, por algum motivo, tá? Ele fez com que eu guardasse na minha memória cada cheiro, cada cantinho desse lugar, cada aspecto, por algum motivo. Por causa que toda vez que eu venho aqui, eu tenho um encontro maravilhoso com Deus. E eu quero trazer esse vídeo para que vocês sintam a mesma presença, o mesmo amor, para que vocês sintam o mesmo sentimento que eu sinto. Feche seus olhos, amados. Senhor, nosso Deus, amado e bendito, nós louvamos o teu santo nome, Pai.
Nós louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, o qual já é grande, Senhor. O qual já é grande, que nem mesmo os céus e a terra são suficientes para comportar a grandeza do teu nome. Senhor, em cada dia nós entregamos os nossos corações a Ti, sabendo que o dia da redenção está próximo, que o dia do arrebatamento está próximo. Senhor, faça morada no nosso coração, que nós diminuamos para que Tu cresça, que nós desapareçamos para que Tu apareça, Senhor. Abençoe a cada inscrito, Senhor, aqui do canal, que está acompanhando os vídeos e que está entregando suas vidas ao Senhor diariamente. Em nome de Cristo, louvado seja o Teu nome. Amém.